Bom dia. Yeah. Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo. O pessoal está na Coisa sala. boa. Assim que autorizar, eu coloco ao vivo no YouTube. A gente está só esperando as pessoas entrarem para poder começar. Estamos com um pouquinho de atraso, mas já estava dentro da previsão nossa para não atrasar o resultado final, né? O final do horário da reunião. Tudo bem. Aí, assim que você me autorizar, eu coloco ao vivo no YouTube, tá joia? Eu peço Não- autorização de todos para que a gente possa gravar, para a gente poder colocar no YouTube essa gravação. Se alguém não concordar, por favor, fale conosco agora, para a gente poder dar início das atividades, tá? Podemos seguir? O objetivo dessa gravação é a gente poder transmitir, né, para outras cidades que não puderam estar presentes aqui hoje, também terem a oportunidade de adquirirem esse conhecimento que a gente está trazendo aqui para o debate de todos. Então, tá bom. Vamos começar, então, a gravação. Transmitindo ao vivo. Caro? Agora me escutam? Sim. Ah, sim, tudo bom. Ok. Sejam todos e todas bem-vindos ao primeiro Diálogo da Cidade, que ocorre no âmbito da iniciativa TUMI. Agora esperamos um minutinho mais enquanto outros participantes chegam, mas enquanto isso, Letícia pode passar a slide, por favor. Seguinte slide. Número 2. Agora sim. Antes de começar, muito importante para ter uma reunião produtiva, ajuste seu nome a entrar na reunião Zoom, por favor. Mantenha o microfone desligado enquanto não estiver falando. Mantenha a câmera ligada se você vai falar também. Antes de falar, é muito importante identificar com seu nome, sua instituição. Qualquer dúvida que você vai ter durante o evento, pode escrever no chat. Letícia, eu, a pessoa de Clay, vai estar à disposição para responder suas perguntas. Para sua informação, como Leta falou, a reunião está sendo gravada e transmitida online. Seguinte, por favor, Letícia. Antes de começar, como eu falei, é importante você aqui, parte inferior de sua tela, você pode encontrar este ícone. Depois vai encontrar a segunda janela, more ou mais, depende se sua configuração está em inglês ou está em português. Depois, a terceira janela é onde você pode escrever seu nome, sua instituição. Por favor, peço a todos os participantes fazer isso, por favor. Agenda, a semana passada compartilhamos a agenda com vocês, também esta semana. Primeiro vamos a ter as boas-vindas, Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI América do Sul. E depois vamos a falar sobre a visão geral da transição do ônibus elétricos no Brasil. Aqui vai falar Virgínia Tavares, que trabalha WRI Brasil.
Depois vamos a falar sobre o planejamento, aquisição de frota de ônibus elétricos. Aqui o secretário de Gestão Administrativa de São José dos Campos, Odilson Braz, vai falar. Número 4, transição dos ônibus elétricos, experiências em planejamento e financiamento. Aqui, Gabriel Paz vai acompanhar a fala, ele faz parte do município de Rio de Janeiro. Número 5, parte central do evento, onde as cidades, é importante a participação de vocês, as perguntas, todas as perguntas são bem-vindas, para falar, para fazer a troca de experiências e perguntar aos especialistas que nos acompanham hoje sobre a transição dos ônibus elétricos, troca de experiências. Aqui, Leta Vieira, nossa gerente técnica do ICLEI América do Sul, vai fazer a moderação. E, por último, número 6, principais aprendizados e conclusões. Agora, passo a palavra para Leta Vieira, que vai fazer uma pequena introdução da iniciativa e do ICLEI. Leta, fica à vontade para falar. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. A gente tem 9 cidades inscritas, né, que estão comprometidas com o projeto. Então, vocês já conhecem um pouco, mas, de qualquer forma, vale a pena a gente sempre fazer uma breve contextualização. Então, esse evento está sendo promovido pelo ICLEI América do Sul, dentro do contexto do projeto TUMI e Bus Mission, que é um projeto que é organizado pela GIZ, na Alemanha, e conta com diversos parceiros, entre eles o ICLEI. Então, nós somos esse é um primeiro momento de aprendizagem que a gente tem, né? A gente tem um objetivo com o TUMI de trazer trocas de experiência, aprendizagem e possibilitar o corpo das prefeituras comprometidas com a transição energética dos seus ônibus, para que eles tenham contato com maior experiência, conheçam como é que as outras cidades estão conseguindo seguir nesse caminho, quais são os desafios, quais são as soluções encontradas, e é isso que a gente vai ter aqui hoje. Eu passo agora a palavra para o Rodrigo Perpétuo, nosso secretário executivo do ICLEI América do Sul. Muito bem, pessoal. Bom dia. Obrigado, Leta. Obrigado, Carolina. Quero começar saudando os nossos colegas de TUMI, né? Todo mundo aqui sabe, mas o TUMI é uma iniciativa para a transformação da mobilidade. É uma iniciativa que une organizações que têm alcance global, lideradas pela GIZ, como foi dito, com o WRI. Então, quero saudar o Jens, que coordena essa iniciativa, coordena o nosso projeto, e a Virgínia, que vai falar em seguida pelo WRI, na pessoa deles, saudar os parceiros dessa importante iniciativa, o ITDP, o ICCT, o ITP e também o C40. Quero cumprimentar as cidades participantes desse diálogo de hoje, quero fazê-lo nas pessoas do secretário Dilson, do Gabriel, o Dilson representando São José dos Campos e o Gabriel representando o Rio de Janeiro. Eu vejo muitos amigos e amigas aqui de várias cidades com as quais o ICLEI trabalha. Por favor, sintam-se todos e todas abraçados. E quero saudar também todos aqueles que nos assistem ao vivo e aqueles que vão assistir esse diálogo que vai ficar gravado depois. E a razão dessa preocupação de expandir a informação, ela é muito simples, mas é muito importante também. Primeiro porque essa iniciativa responde a um chamado que vem sendo reiterado pelos relatórios do IPCC, pela Conferência das Partes, vinculado ao Acordo Quadro do Clima, que é um chamado para o aumento da ambição climática. E é importante ressaltar o que significa o aumento da ambição climática. O aumento da ambição climática significa reduzir emissões. Reduzir emissões. Isso precisa ser um mantra repetido nas cidades, apropriado pelos servidores públicos, técnicos e autoridades, apropriado pela sociedade civil, difundido pela academia e apropriado pelas organizações
que militam em prol de uma sociedade mais sustentável, né? Esse é o primeiro ponto. E é claro que, se nós olharmos os índices, os inventários de emissões das cidades mundo afora, das cidades brasileiras, nós vamos notar que o setor de transportes cumpre um papel importante no que se refere ao percentual das emissões de gases do efeito estufa. Então, essa é uma primeira razão dessa iniciativa, essa é uma primeira razão do diálogo, e não é uma razão menor, é uma razão muito importante. Agora, a segunda razão, ela é, de fato, uma razão, eu diria, mais instigante, porque essa outra diz respeito à emergência climática. A segunda diz respeito a como a gente vai endereçar a emergência climática. Nós não vamos conseguir endereçar a emergência climática se nós ficarmos presos no modelo de negócio do transporte público do século XX, um modelo que foi pensado no começo da segunda metade do século XX. É o modelo que nos norteia até hoje e que orienta a forma como a dinâmica do transporte público se estabelece nas cidades brasileiras, nas cidades da América Latina, e a gente precisa mudar isso. Então, a gente precisa também escapar da prisão econômica, do sequestro econômico, da dependência econômica da sociedade baseada no petróleo, né? Então, nós estamos endereçando essas duas coisas. Uma transição de um modelo econômico e uma transição do modelo de negócio especificamente vinculado ao transporte público. Que as experiências, duas das experiências mais avançadas que a gente tem no Brasil hoje, são as experiências de São José dos Campos e do Rio de Janeiro. Então, por isso, nós estamos muito felizes de promover esse diálogo. A gente vai ancorar o diálogo nessas experiências, mas a gente espera também aprender com as outras cidades que estão aqui, e é claro que esse diálogo vai ser insumo para que a gente possa avançar mais rápido, para que a gente possa compartilhar as boas práticas, disseminá-las e ter uma escala maior da transformação que nós queremos fomentar. Muito obrigado e bom seminário a todos. Obrigada, Rodrigo. Agora eu quero chamar a Virgínia Tavares. Ela é coordenadora de eletromobilidade do WRI Brasil. Ela trabalha atualmente nos projetos de mobilidade limpa e de qualificação do transporte coletivo. No WRI Brasil, ela já atuou no desenvolvimento de modelos e aperfeiçoamento do simulador para sistemas BRT. Também ela já desenvolveu projetos relacionados à qualidade do ar. Virgínia formou-se em engenharia civil e mestre em engenharia de produção com ênfase em sistemas de transporte pela UFRGS. Seja bem-vinda, Virgínia. Obrigada, Carolina. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu sou Virgínia Tavares, sou coordenadora de eletromobilidade do WRI Brasil. Primeiramente, então, gostaria de agradecer o ICLEI, o convite, essa oportunidade de estar trocando experiências com as cidades que estão aqui participando desse fórum. Então, se puder seguir adiante na minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre uma visão geral dessa transição dos ônibus elétricos no Brasil. Então, pode passar para o próximo slide. Trazendo, né, um panorama geral, é necessário que sejam realizados investimentos em modos de transportes que minimizem os impactos ambientais. Como bem destacado pelo Rodrigo há pouco, né, o setor de transportes ele é responsável por parcela significativa das emissões nas cidades. Então, é necessário uma priorização e a qualificação dos sistemas de transporte coletivo para torná-lo mais eficiente e atrativo para os clientes, e também é necessário assegurar que esses sistemas eles sejam propulsionados por fontes de energia de baixa ou nenhuma emissão de poluentes. Então, próximo slide, por favor. Nesse sentido, então, a eletromobilidade no transporte coletivo ela vem sendo impulsionada pelas preocupações com a qualidade do ar
e os seus impactos na saúde da população. Então, a gente vê uma tendência em todo o mundo dessa transição energética, né, focando principalmente em cidades chinesas que já possuem até 100% da sua frota eletrificada, mas também cidades na Europa e América Latina avançando bastante também nessa temática, com os belos exemplos de Santiago e Bogotá. No Brasil, a realidade, isso também está se tornando uma realidade. Hoje, a gente tem cerca de 350 ônibus elétricos em operação, sendo 49 deles a bateria, né? Então, esse restante da parcela são de operações com ônibus tipo trólebus, que rodam principalmente aqui na cidade de São Paulo e região metropolitana. Então, nessa transição para a eletrificação nas cidades brasileiras, a gente tem aqui o projeto TUME, que a Leta já explicou um pouquinho. Dentro desse projeto, então, a gente tem 20 cidades que são os focos do projeto, e aqui no Brasil, então, a gente tem Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e a cidade de São Paulo, além dessa rede de cidades que está sendo formada e está partilhando dessa conversa hoje. É interessante destacar, né, que todas essas 5 cidades aqui no Brasil possuem metas específicas para a eletrificação, então aqui, né, destacando Campinas, com a inclusão de 143 veículos na frota do seu sistema BRT, que entrará em breve em operação, uma meta de Curitiba, que também está relacionada à eletrificação de 100% da frota de 2 corredores, que vão iniciar a operação em 2024, o Inter 2 e o Leste-Oeste. A cidade do Rio de Janeiro, que possui uma meta de substituição de 20% da sua frota de transporte coletivo para ônibus zero emissões até 2030. A cidade de Salvador, que tem uma meta de eletrificar 30% da sua frota de BRT até o ano de 2024, e São Paulo, que é uma cidade que tem uma meta bastante ousada, né? A cidade possui uma lei que estipula uma transição de 100% para a frota limpa até 2038, mas num curto, médio prazo, também possui uma meta ousada de eletrificar 2.600 ônibus até 2024. Mas além dessas 5 cidades DIP, é importante destacar que outras cidades brasileiras também estão liderando essa transição. Aqui a gente tem o exemplo de São José dos Campos, que em breve vai ser falado pelo secretário Adilson, mas também Goiânia, com metas de eletrificações dos seus corredores BRTs, cidades que realizaram testes recentes com ônibus elétricos, como Niterói e Belo Horizonte. Então, a gente vê que esse movimento também está crescendo no Brasil, e isso é um aspecto muito positivo. Então, se puder passar para o próximo slide. Bom, né, a gente, com essa transição, é sabido que existem alguns benefícios que estão relacionados a ela. Então, a primeira, também como falado anteriormente, a gente tem uma melhoria da qualidade do ar local, e essa transição também contribui com o esforço global de combate às mudanças climáticas, que é um ponto bastante importante, também destacado pelo Rodrigo no começo da nossa sessão. E também não podemos esquecer que, com o ingresso desses veículos no sistema de transporte coletivo, que são ônibus com menos ruído, também são mais confortáveis, com menos vibração, a gente tem aí uma qualificação geral do sistema de transporte coletivo, tanto para os passageiros quanto para os funcionários, né, motoristas, cobradores que utilizam, né, e trabalham nesse sistema aí com cargas de jornada diárias e correntes, né? Então, também é um benefício bastante importante nesse ponto. Por outro lado, para o próximo slide, a gente sabe também que a transição para a eletromobilidade apresenta alguns desafios, né, que estão relacionados aí em 3 grandes categorias, né? Os desafios tecnológicos são vinculados à falta de informação para subsidiar decisões
e também algumas limitações relacionadas aos veículos e à infraestrutura necessária para a recarga desses ônibus, né? Os desafios financeiros estão bastante relacionados ao alto custo de capital desses veículos e também a necessidade de investimento em infraestruturas que são necessárias para a sua operação. A gente está pensando, né, na discussão para que as instituições financeiras estejam dispostas a fazer esse investimento e também, né, a gente sabe da dificuldade financeira que alguns municípios enfrentam para poder financiar essas infraestruturas. E, por fim, os desafios institucionais estão relacionados aí à falta de políticas públicas que facilitem essa implementação da eletromobilidade, também a inexistência de planos específicos que orientem a adoção desses ônibus, muitas vezes algumas fragilidades institucionais, e também os operadores e os órgãos de transportes menos propensos à tecnologia devido à falta de experiências na operação de veículos elétricos, né? Mas, a partir desses desafios, também é possível a gente enxergar algumas oportunidades. Então, aí no próximo slide, né, a gente identifica alguns pontos que podem propulsionar essa transição. Então, através do desenvolvimento de estudos e pesquisas que vem avançando muito aí nos últimos anos, com bastante apoio da academia também, a formulação de novos modelos de negócio, que também, como destacado pelo Rodrigo inicialmente, é necessário que se avaliem novas estruturas para que os sistemas de transporte tenham novos investimentos e continuem movimentando as cidades. A gente tem uma possibilidade de fomento à indústria e também qualificação da mão de obra, né, tendo veículos mais modernos que, então, qualifiquem a mão de obra local e as pessoas estejam habilitadas a operar e fazer a manutenção desses veículos, e também a necessidade, a possibilidade de desenvolver políticas de incentivo à eletromobilidade. Próximo slide, por favor. E então, né, com esse conjunto de benefícios, desafios, oportunidades, a gente sabe que temos um longo trabalho pela frente, mas gostaria de compartilhar aqui com vocês um pequeno extrato de um guia que o WRI lançou no ano passado, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional e o BID, então, que apresenta algumas etapas para planejamento e implementação de projetos de eletromobilidade. Então, são basicamente 4 etapas, né? Então, que iniciam ali com uma preparação para a estruturação desse projeto, né? Através da realização de diagnósticos, estudos de pré-viabilidade, para então se ter a tomada de decisão para a eletrificação, depois uma definição de escopo, para que esteja bem estabelecido quais são os objetivos, metas e prazos estipulados para a realização desse projeto. Depois, uma longa etapa de elaboração, né, que envolve a definição de alguns processos que são gerenciais, né, como o gerenciamento dos diferentes atores que estão envolvidos nesse planejamento, também a elaboração de planos de comunicação, mapeamento dos riscos, depois na parte de planejamento técnico e operacional, avaliando as questões dos veículos, da infraestrutura, e também na estruturação, né, um ponto muito importante, a estruturação dos modelos de negócio para a viabilização desse projeto, para que daí, então, se passe para a última etapa de execução, onde a gente tenha um início bem sucedido dessa operação, para que, então, dependendo aí do escopo que for definido para o projeto lá no início, se pense também numa expansão para outras regiões da cidade, ou também, eventualmente, para 100% da frota. É importante destacar, né, que essas etapas, elas, de uma maneira geral, podem se enquadrar independente de qual estágio que a cidade esteja, seja para um projeto com uma frota menor, para um corredor de ônibus específico, ou para uma região específica da cidade, mas também pensando na eletrificação da totalidade dessa frota,
né? Então, acho que já passando para o próximo slide, também vi aqui no chat a solicitação, fica aí o registro do QR Code e também do link para a realização do download do guia, né? A gente fica também à disposição para sanar dúvidas em outros momentos. E agora, para minha fala inicial, eu acredito que seja isso. Depois a gente vai ter oportunidade também de trocar mais informações. Obrigada. Sim. Obrigada, Virgínia, por trazer essa visão geral dessa transição, dos desafios, dados-chave no Brasil. Agora, eu quero chamar para falar a Odilson Braz. Ele é secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos. Ele atua na gestão pública desde 2001, tendo iniciado na Secretaria de Transportes, passando por Governo, Câmara Municipal e Secretaria de Comunicação. Foi diretor financeiro da Fundas de 2017 a 2020. Secretário de Gestão Administrativa e Finanças desde 2021. Consultor econômico financeiro e delegado do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Seja bem-vindo, Odilson. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando. Normalmente, o secretário anterior de Transportes, o Paulo Guimarães, é quem conduzia a participação de São José nessa discussão. Contudo, aos poucos eu comecei a participar também por conta do tripé econômico, da questão da sustentabilidade. Estão me ouvindo? Acho que está cortando um pouco. Agora Teve sim. um breve corte, mas voltou. Bom, talvez seja a minha internet, eu não sei. Vamos lá. Então, o meu envolvimento é justamente por conta da questão financeira que esses projetos têm. Então, isso é bastante importante. Falando, então, aqui da experiência de São José, vamos passar, eu não sei quem está passando o slide, por gentileza, e ao próximo. Então, nós estamos buscando aqui em São José a inovação em mobilidade, e a primeira coisa que aconteceu foi, aqui um breve resumo do quadro de São José, né, da nossa demanda mensal, demanda equivalente, da nossa frota, e hoje nós já temos, operando em fase de teste, 12 VLPs, né, elétricos, que foram adquiridos o ano passado, e já estão funcionando numa linha paralela a uma obra grande que nós estamos fazendo aqui, que é a linha verde, que está em fase já para terminar, e essa linha é chamada linha verde justamente por ter a exclusividade do veículo elétrico na linha verde, né? Por favor. E o que o usuário quer? Então, o melhor transporte possível, com mais conforto, com a frequência maior e a menor tarifa possível, o que é o grande desafio. Como é que eu aumento a qualidade e ainda reduzo a tarifa. Isso na parte de transporte, não estou falando ainda dos ganhos ambientais, por gentileza. Então, os nossos contratos de hoje, fazer um panorama geral de como nós estamos hoje, vencem em outubro agora de 2022. A nossa operação está em reequilíbrio, porque após a pandemia, muito complicado manter o equilíbrio financeiro da operação. O modelo que a gente usa aqui, que está ainda vigente, é o modelo antigo, que o poder público faz a concessão e o concessionário faz toda a gestão da operação, faz a gestão financeira, e nós entendemos que o modelo de negócio, como o Rodrigo falou, é um modelo que está ultrapassado e que precisa ser revisto. Por gentileza. E então, aqui nessa revisão, fizemos a separação da operação, da gestão financeira e do meio de pagamento. É uma visão nova, né? Eu acho que é uma visão que tem prevalecido hoje em todo mundo que está fazendo a sua revisão de modelo de negócio, essa separação em três partes, da operação propriamente dita, a gestão financeira e os meios de pagamento. E então, na fase ali, entre as fases 2 e 3, que a Virginia estava explicando, nós, em 2018, foi feita a formação de uma equipe técnica, contratamos a Fundação Getúlio Vargas para nos ajudar
a modelar o novo modelo de negócio, né? Tem que ter participação popular, de acordo com a nossa lei, e em 2020 fizemos as primeiras licitações, mas uma série de desafios de Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. E o ano passado, essas licitações foram encerradas com uma empresa vencedora e os contratos foram assinados. Ainda eu estou falando apenas da mudança do modelo de negócio e aí não da eletrificação, que vem logo depois. Por favor. Nós tivemos aí, como eu falei, a crise do mercado de transportes, muito impactado pela pandemia, e a empresa que foi a vencedora aqui em São José dos Campos não cumpriu algumas partes, né, do contrato, especialmente no que diz respeito à entrega dos veículos, e neste ano nós fizemos a rescisão daquele contrato. Então, tivemos que rever também, começar de novo. E nessa de começar de novo, por gentileza, o próximo slide. Essa aqui é a linha verde total, o que ela tem hoje, que vai até ali onde está escrito Avenida do Imperador e até o Center Valley, ela vai e volta. Aí o próximo projeto é essa sequência à direita aqui. Por gentileza, o próximo. Essas são algumas fotos, né? Essa foto aqui de baixo já é uma foto real dos nossos veículos elétricos aqui sendo abastecidos, né? Por favor. E então essa linha verde é a operação piloto. Aí nessa oportunidade um problema que foi a rescisão do contrato com a empresa vencedora nos trouxe uma oportunidade de fazer uma revisão no que diz respeito ao combustível, se íamos continuar usando o combustível diesel tradicional ou a oportunidade se apresentou de partir para a eletrificação da frota. Tá? E aí, então, começamos, além da discussão do modelo de negócio, aí sim entramos na discussão da eletrificação da frota, né? Que tem os desafios que a Virginia já falou, um alto investimento, né, de CAPEX, né, para fazer o início dessa operação. Esse é um desafio gigantesco. Então, na sustentabilidade, quando nós vamos buscar a sustentabilidade ambiental, nós precisamos também buscar a sustentabilidade econômica e sustentabilidade social. É preciso que haja condições que o modelo que nós vamos criar, ele faça sentido financeiramente, faça sentido economicamente e que não tenha assim um impacto social negativo que não possa ser mitigado. Então, uma mudança de tecnologia pode vir a trazer, por exemplo, além dela traz, obviamente, um custo mais alto, mas pode vir a trazer, por exemplo, um desemprego em determinado setor que precisa ser mitigado, não pode ser deixado de lado. Então, o aspecto meio ambiente, ele vem em conjunto com o aspecto econômico e com o aspecto social, todos em igual importância. Vamos lá, então. Aí, aqui nós fizemos essa divisão, então, da operação técnica, gestão financeira e os meios de pagamento, isso no modelo de negócio. O próximo, por favor. E aqui, vamos voltar por gentileza? É isso, aqui. Então, existe em São José dos Campos, muitas cidades têm uma empresa municipal. A nossa se chama Urban, é a urbanizadora municipal, e ela tem no seu estatuto uma série de atributos que ela faz. E um deles é o transporte público. O transporte público ele é uma responsabilidade do município e o município pode conceder isso a um terceiro para que o terceiro faça essa concessão. E esse é o modelo antigo que o Rodrigo mencionou e é o modelo mais usado no Brasil, que o poder público faz a concessão. Como nós encontramos dificuldades enormes em romper esse paradigma de mercado com um novo modelo de negócio, e a única empresa que venceu aqui em São José dos Campos, né, as duas empresas que ganharam os dois blocos, né, os dois lotes, não cumpriu com o contrato, enfim, nós nos deparamos com dificuldades assim gigantescas na preparação dessa transição. Então, nós optamos por mudar não só o modelo de negócio no que diz respeito à parte interna dele, mas o que antecede. Então, ao invés agora de fazer a concessão, a prefeitura, ela própria vai fazer a gestão
do sistema de transporte. Então, a prefeitura vai ser responsável pelo serviço, fazer a gestão operacional, relacionamento com a população, etc. Né? E a Urban, essa empresa, é que nós colocamos como responsável pela infraestrutura, para fornecer a frota, fazer o contrato de locação dos ônibus elétricos, que é esse contrato que também nós já estamos indo aí para a terceira abertura, e tem uma série de mudanças que nós vamos fazendo e vamos aprendendo, evoluindo com isso, né? E isso faz com que a gente avance nessa questão. Por favor, o próximo. E aqui um mapa mais ou menos de como é a nossa divisão aqui do trabalho, né? CEMOB é a Secretaria de Mobilidade, Urban é essa empresa financeira que eu acabei de mencionar. Então, a operação técnica responsável, só um instantinho, só para fazer uma explicação. Isso. A alocação da frota, como eu disse, é a Urban, a gestão financeira, a conta, né, da conta arrecadação ficará a cargo da Urban. Agora, o controle operacional, a linha vai para onde, frequências, todo esse tipo de questão continua com a Secretaria de Mobilidade, né, assim como o relacionamento com o usuário. O próximo, por gentileza, é uma ilustração do desequilíbrio financeiro que o nosso sistema atual está passando. Nós tínhamos, na pré-pandemia, um sistema equilibrado. Durante a pandemia, houve uma queda na arrecadação, né, uma queda de demanda, as pessoas não saíram, e a redução do custo não acompanhou, então nós tivemos, os custos ficaram maiores do que a receita, né? E a nossa projeção futura é que, apesar de nós retomarmos um pouco dessa arrecadação, ela não volta aos padrões anteriores, né, ao nível pré-pandemia, contudo, os custos estão voltando. Então, isso é um desafio a ser superado. Aí, aqui independe do modelo, né? Então, os dois têm essa característica, o modelo seja combustão, seja elétrico. Por favor. Então, o nosso edital de locação de ônibus. A ideia é fazer para que não tenha, o investimento seja um impeditivo menor. Então, a ideia do município foi de alugar esses ônibus, né? Fazer um contrato de, se não me falha a memória, de 15 anos, e onde o investidor vai comprar esses ônibus, alugar para a cidade, e ele vai, ao longo desses 15 anos, fazer a amortização desse investimento, além, obviamente, do seu ganho de capital. Esse edital de locação, ele iniciou com a locação do ônibus, a manutenção, a infraestrutura de carregamento, fornecimento de energia, e nós temos estudado, talvez, uma divisão, uma separação entre esses itens, para poder facilitar, viabilizar, né, o sucesso da licitação. Por gentileza. Então, assim, aí aqui falando rapidamente das nossas garagens, dentro do modelo está previsto que o poder público vai fornecer, então, 4 garagens já montadas com toda a estrutura para o carregamento, né? Por favor. E aí é bom porque esse é um investimento que não onera a tarifa, né? Então, no nosso novo transporte, nosso projeto é frota 100% elétrico. O projeto de locação é para 350 ônibus. Nós vamos ter os 12 que a gente já tem, né? E mais 350, ou seja, 100% da nossa frota substituída por veículos elétricos. Por favor, eu acho que esse é o último. Isso, esse é o último. O que assim, é muito importante destacar? Que essa busca pela eletrificação enfrenta uma série de desafios e o custo de aquisição é muito grande. Então, lá quando o prefeito Felício iniciou essa discussão de um novo modelo da eletrificação, e hoje o prefeito Anderson coloca uma energia muito grande, tem assim uma disposição em fazer essa mudança, e é por isso que as coisas acontecem. É preciso ter líder com vontade política de fazer. Aqui em São José nós temos, e isso é muito importante. Mas nós temos uma batalha muito grande com o governo federal no que diz respeito à questão da tributação dos veículos, de importação de veículos. Existe a discussão da defesa da indústria nacional, existe a discussão da
a agilidade da indústria nacional em responder por essa demanda crescente, que a gente está vendo que não está acompanhando. Existe a questão dos preços dos veículos, que não param de subir. Enfim, são inúmeros obstáculos, mas que com determinação e com vontade de trazer uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade ambiental, sem ameaçar a sustentabilidade econômica e social dos projetos. É essa importância que líderes, né, como o prefeito Feliz, o prefeito Anderson, tem na função de implementar essas mudanças. Era isso o que eu tinha para dizer por hoje, e eu agradeço a todos e fico aqui à disposição para o nosso debate posterior. Muito obrigado. Obrigada, Odilson, por trazer essa experiência de São José dos Campos, falando sobre contrato de concessão, gestão financeira, pagamentos, também isso último que você falou sobre edital de locação, as garagens elétricas, falando dessa solução inovadora que São José dos Campos está fazendo. Obrigada, e agora eu quero chamar a nosso último especialista. Um momento, por favor. Aqui estou a convidar a Gabriel Vaz, servidor da Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro. Ele é doutorando em planejamento energético pela própria UFRJ. Cursou mestrado em políticas públicas no Instituto de Economia de UFRJ e graduação em gestão pública pela mesma universidade. Conselheiro ambiental da cidade de Rio de Janeiro e servidor da Secretaria de Transportes desse município, onde integra a coordenadoria de contrato de concessão e ponto focal de secretaria no grupo de trabalho Zero Emission Bus Rapid Deployment Accelerator. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, bom dia. Perdoe minha voz, eu estou um pouco rouco ainda. Não estou com Covid, uma gripe comum, mas afetou um pouco a minha voz. Vou começar a apresentação, tentar ser o mais breve possível para poder ficar dentro do tempo, porque tem bastante coisa, né? Então, podemos passar para o primeiro slide. Exatamente, queria começar com esse tom de humor. Na verdade, essa ideia foi de um pesquisador do ITDP, eu achei ótimo, comecei a usar nas minhas apresentações depois, que são 2 cartoons com 2 modelos de transporte completamente diferentes, né? Então, um super tecnológico e o outro da Idade da Pedra, sendo que os dois têm vantagens e desvantagens que nos fazem pensar para onde nós queremos ir com o modelo de transporte nas nossas cidades, né? O primeiro, que são os Jetsons, eles resolvem um problema de eficiência, mas eles não resolvem um problema social, que é o engarrafamento, né? E os Flintstones, ao contrário, eles resolvem um problema ambiental, mas eles não resolvem um problema de eficiência. Então, é um transporte limpo, mas ninguém consegue andar naquilo. E por que eu bato nessa tecla do caráter social do transporte? Porque se você for procurar em qualquer manual clássico de econometria, eles vão dar como exemplo de um bem inferior o serviço de transporte brasileiro, né? Edições brasileiras desses manuais. Por quê? O que é um bem inferior? É um bem que, de acordo com o aumento da sua renda, decresce o consumo desse bem. E, ao contrário, conforme a sua renda diminui, o consumo desse bem aumenta, desse serviço, né? Então, quanto menos renda um cidadão brasileiro tem, mais ele tende a consumir o serviço de transporte público. Isso significa que esse serviço ele tem um caráter social e, portanto, ele precisa ser gerido pelo poder público. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, né? Porque, ao mesmo tempo que eles poluem atualmente, o modelo atual ele é muito poluidor, você gera um ciclo vicioso. Quanto mais você polui, mais as mudanças climáticas que cada vez se acentuam fazem com que o seu próprio modal de transporte não funcione. Eu trouxe alguns exemplos, pode passar para o próximo slide.
Esse é o modal de carro, né? Então você vê que a cidade, eu trouxe muitos exemplos da cidade do Rio de Janeiro, que como é uma cidade litorânea, incide muito sobre ela o ciclo da água, né? Através principalmente do fenômeno de evapotranspiração, e que faz com que aumente os níveis de pluviosidade. Então nós temos grandes tempestades aqui, acentuadas de acordo com o aumento das mudanças climáticas. Então, esse é o modal carro, pode passar. Caminhadas, você vê até a forma de transporte mais sustentável possível, que seria a caminhada, é prejudicada. Pode passar. Também a mesma coisa. Jardim Botânico, automóveis de novo. Aqui é estado do Rio de Janeiro, não município, né? Pode passar. Motocicletas, como vocês sabem, nós temos um relevo bem acidentado, então os modais preferenciais de subida e em declive são motocicletas que são, por vezes, arrastadas pelas tempestades. E os famosos ônibus, né? Que quando esse tipo de coisa acontece, eles não conseguem trafegar. Então, você veja, a própria poluição causada pelos ônibus impedem com que eles mesmos sejam efetivos. Passando, então, trens, a mesma coisa. Isso foi em São Paulo, não foi no Rio, não. Não pode passar. Metrô, dessa vez foi em Recife. Pode passar. Bicicletas também, vocês devem ter, isso saiu no jornal, né? A ciclovia Tim Maia. Pode passar. E, para todos os modais já discutidos, o fenômeno da temperatura, né? Então, por vezes, a pessoa não consegue nem entrar dentro dos veículos por conta do calor excessivo. Pode passar. Então, o que nós fazemos? Agora eu vou falar enquanto pesquisador, né? Eu estou fazendo meu doutorado em planejamento energético. Nós tentamos valorar o custo dessa ineficiência em transporte e comparar com o custo da transição energética. Já vou adiantar aqui para vocês o resultado da história, que é mais barato você transicionar do que você pagar os custos de um sistema ineficiente. Por quê? Porque o passivo ambiental hoje é o passivo fiscal amanhã. Porque é muito caro, esses são dois exemplos de estudos de valoração ambiental, né? É muito caro você corrigir os erros causados por uma enchente, por um ônibus que não funciona mais, etc., do que se você fizer um modelo de transição preventiva. Vou tentar demonstrar isso mais para frente, com alguns números, pode passar. Então, é isso que a gente faz dentro da academia, né? Eu fiz o meu mestrado na economia e agora estou na engenharia, no planejamento energético, avaliando mais especificamente as soluções tecnológicas e os modelos de financiamento aplicáveis, né? Então, o que a gente faz? Existem dois grandes focos de análise, que são os modelos econômicos e os modelos quantitativos. Eu vou focar nos econômicos, que são a análise de projeto e a valoração de danos, que eu acabei de dar dois grandes exemplos. Os quantitativos são as unidades mais físicas, né? Então, unidade de calor, medidas de pluviosidade, que estão associadas a esses fenômenos econômicos. Esse é o meu foco, pode passar. Temos dois grandes marcadores, e esses dois grandes marcadores são muito úteis, mas ao mesmo tempo eles têm debilidades. O primeiro marcador é o marcador de saúde, né? Então, quanto uma cidade despende do seu orçamento para dar conta das enfermidades causadas por um ônibus poluidor. O ônibus, nós sabemos, ele é movido a combustão interna, então, portanto, ele queima diesel. Desse diesel é emitida uma quantidade substancial de material particulado fino que se aloja no nosso organismo e causa uma série de enfermidades, né? Então, nós podemos valorar isso através do fenômeno de morbidade e do fenômeno de mortalidade. A mortalidade é quando a expectativa de vida daquele cidadão é abreviada em função de um óbito causado pela poluição. A morbidade é quando ele adoece e se recupera. Os dois têm custos sociais. Pode passar? Pode passar o próximo slide? Isso. Nós conseguimos medir isso através de boletins de qualidade do ar. Não, perdão.
Isso. Nós conseguimos medir isso através da qualidade do ar, que é monitorada nas cidades, e uma prova significativa de que os ônibus estão associados a isso é que, quando da pandemia, a qualidade do ar da cidade do Rio de Janeiro, a que eu acompanho mais de perto, melhorou bastante. Por quê? Porque, entre outras coisas, a atividade do setor de transporte por ônibus decaiu muito. Então, a gente sabe que, de acordo com os últimos relatórios do IPCC, o primeiro grande vilão a respeito da poluição de emissões de carbono, de dióxido de carbono, é o uso da terra, né? E o segundo, energia. Dentro de energia, o setor prioritário é transportes. Então, nós temos uma grande responsabilidade aqui enquanto gestores públicos. Pode passar? Essa é a debilidade que eu falei sobre a saúde, né? Então, ela trabalha com o valor estatístico da vida. Então, quando a gente estuda o impacto da saúde, não significa que nós estamos dando um preço para a vida de um cidadão, significa que nós estamos calculando o custo social da retirada daquele cidadão da atividade econômica, ou para o custo social de tratamento do sistema de saúde público mesmo, né? daquela enfermidade. Pode passar? E aqui são os cálculos que eu realizei na minha dissertação de mestrado para a morbidade. Então, você vê um valor total bem significativo, né? A gente desagrega de acordo com a idade da pessoa, porque vai mudando a expectativa de vida. Pode passar? E esse, de acordo com a mortalidade, a mesma coisa, um valor bem significativo. Esses são valores anuais, tá? Pode passar? E aí, o que eu fiz? Eu comparo esses custos de saúde com o custo de você implementar um biocombustível, ou um sistema de gás natural e um sistema de eletrificação. Naturalmente, o sistema que é mais eficiente no sentido de recuperar esse dispêndio é o sistema de eletrificação, porque ele zera as emissões associadas. Pode passar. O gás natural também, pode passar. E a eletricidade, né? No Rio de Janeiro nós tivemos uma grande experiência que foi o Zebra, temos ainda, né? Com um grande apoio do C40, que usa uma modelagem da EPE para calcular quanto custaria implementar esses ônibus elétricos, e foi esse modelo que eu usei para comparar com os custos de saúde. Pode passar? Gabriel, eu peço perdão de te interromper, é que eu estou um pouquinho preocupada com o tempo, apesar de estar sendo muito interessante, eu estou aprendendo a beça aqui com a sua fala, mas eu estou um pouquinho preocupada com o tempo. Tá bom, só para a gente se alinhar. Obrigada. Tá ótimo. Então, a gente compara o quanto... Nós sabemos que as cidades são obrigadas por lei, muitas cidades são obrigadas por uma legislação federal a implementar planos de mobilidade urbana sustentável, e a gente olha dentro dessa rubrica o quanto esses planos têm de financiamento obrigatório. Nós comparamos no Rio de Janeiro o quanto que esse investimento poderia ser usado para a eletrificação, e comparamos com os custos associados de saúde. Foi daí que nós tiramos a conclusão de que é mais barato você não poluir do que você poluir, através da análise das rubricas. Pode passar? Estou me encaminhando para o final já. Então é isso. Todas as opções se mostraram vantajosas, né? Tanto o biodiesel, quanto o gás natural, quanto a eletricidade. A eletricidade trouxe maior benefício, não se considerando as externalidades de produção e descarte de bateria. E o menor custo total foi o biocombustível, porque o biocombustível ele tem uma característica drop-in, então você não precisa mudar o sistema, basta você trocar o biocombustível. Você pode usar o mesmo ônibus, é isso que eu quero dizer. Porém, apesar de trazer o menor custo, ele não traz o maior benefício, né? Então, eu vou deixar vocês com esses resultados, a gente pode desagregar isso nas falas abertas, e agradeço a oportunidade. Obrigada, Gabriel. Nada. Pela fala. Depois de conhecer a visão geral da transição dos ônibus elétricos no Brasil e falar sobre planejamento, concessão, financiamento da frota de ônibus elétricos, passo agora a palavra para a Leta, nossa gerente técnica em ICLEI América do Sul,
que será nossa moderadora no evento, na parte central do evento. Leta, por favor. Leta, você tem... Está falando? Opa, agora sim. foi. Desculpa. Sim. Gabriel, perdão por te interromper, eu estou querendo, inclusive, se você puder passar para a gente o link da sua pesquisa, acho que vai ser do interesse aqui de todos. Sim, pode deixar. Legal, obrigada. Bom, vamos continuar então aqui nosso diálogo, né? Queria convidar então os nossos palestrantes, a Virgínia, o secretário Odilson e o servidor Gabriel, para voltarem aqui à mesa, né, nessa nossa mesa virtual, para a gente iniciar um espaço de debate. Eu vi que algumas pessoas já estavam aqui se perguntando sobre o preço do ônibus, sobre os processos colocados. Eu achei extremamente interessante esse encadeamento, né, das falas, no sentido da gente ir primeiro para as oportunidades, desafios que a Virgínia trouxe com a pesquisa que a WRI já faz, com o trabalho consistente da WRI na questão de transportes urbanos e mobilidade. Depois, essa experiência prática de implementação que o secretário Odilson trouxe, trazendo aí a vontade de executar do prefeito. E aí, depois, essa fala do Gabriel trazendo para a gente um elemento central, que quando a gente vai falar sobre mudança do clima, sobre transição energética do transporte público, sobre meio ambiente, a gente muitas vezes se esquece de falar, né, que é a questão da saúde. A gente está falando de saúde humana, né, nesse processo. Então, acho que esse tom e essa pesquisa dele, a partir de um olhar de custo e benefício, considerando o custo e benefício também financeiro do poder público para a saúde humana, é muito interessante e traz para a gente novas possibilidades aqui de debate, né? Então, eu queria abrir para que as pessoas possam também trazer suas perguntas, possam trazer suas considerações. Vou deixar aqui uns minutinhos para ver se alguém fala, senão eu vou puxando perguntas para dar uma aquecida. Quem quiser falar, gente, levanta a mão. Uma possibilidade interessante também pode ser trazer, né, as suas próprias experiências nas cidades e as suas dificuldades para que os nossos comentadores aqui, palestrantes, possam também trocar com as experiências que já têm. Eu vi que Fortaleza estava aqui comentando já no chat. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Meu nome é Leandro, eu sou secretário de Transportes no município de Praia Grande, São Paulo. E eu estava perguntando para o Odilson, né? Ele já me respondeu uma parte aí, que a estimativa é mensal daquele valor que ele apresentou no slide dele. Só para eu ter uma ideia, depois, Odilson, se você pudesse me falar a quantidade de ônibus elétricos, porque pelo que eu entendi, aqueles 11 milhões aproximadamente seria para ônibus elétricos 100% da frota elétrica, né? Só para eu tentar fazer um parâmetro aqui com o meu universo aqui de 89 veículos para 14 linhas no município de 330 mil habitantes, tem sol para caramba, porque nós estamos aqui na praia, né? Então, de alguma forma, a gente quer dar início nesse processo de eletrificação, mas mesmo nas rodadas de conversa que eu já tive com o operador do serviço aqui, e o operador do serviço já nos presta esse serviço já há alguns anos, nossa licitação foi feita, e o contrato vigente hoje foi assinado em dezembro de 2020, são 5 anos podendo ser renovável por mais 5. A gente entende que a empresa é bem sólida na prestação de serviço, nós temos bilhetagem eletrônica, nós temos aplicativo disponibilizado para a população para informar o horário de chegada do ônibus, mas
uma demanda que a gente tem para esse mandato, né, nosso aqui, que vai se encerrar em 2024, é a revitalização dos nossos 2 terminais rodoviários aqui, então, que foram construídos na década de 90 e desde então nunca passaram por uma grande intervenção. Então, a gente, já pensando no futuro, já estamos querendo prever também no contexto da obra, né, porque vai ser um ponto importante de abastecimento se a gente for eletrificar. Praia Grande, não sei se todos sabem, mas é uma cidade, uma linha, né? É como a gente brinca aqui, como se fosse uma linguiça, assim, né? Não é uma cidade que cresceu do centro e foi expandida, ela é longilínea, né? Como dizem. E, assim, são 14 linhas para um município que cresce demais na região aqui da Baixada Santista, com certeza. Hoje é o município que mais cresce. Nos últimos anos, sofremos aí um grande impacto pela chegada desses novos moradores, não só de fora da região, mas principalmente dentro da região, moradores de São Vicente, Santos, Cubatão, que vieram morar em Praia Grande, e são bem-vindos, mas a gente quer também, e tem essa preocupação de pensar no futuro da cidade. Então, a gente quer começar essa discussão e conta com o apoio de vocês aí, porque realmente a gente não sabia nada, hoje ainda tem uma ideia de autonomia, que também é uma preocupação nossa aqui, mas sempre aprendendo para poder fazer o melhor possível aqui. É isso, obrigado. Secretário? Pois não. Leandro, então, essa estimativa dos 11 milhões, uma estimativa que nós fizemos no final do ano passado e início desse ano, e o constante aumento dos preços dos veículos tem feito a gente rever as nossas estimativas praticamente a cada vez que nós olhamos para a planilha, tem novidade e a novidade não é boa, no que diz respeito aos preços. Então, uma outra coisa que nós estamos fazendo na nossa licitação de locação aqui, antes a nossa inicial tinha um ônibus elétrico com a fornecimento de energia, as baterias, e a manutenção. Então, nós estamos também desmembrando isso para ver se a gente consegue fazer com que, economicamente, pare em pé. Nosso projeto são de 350 ônibus, né? Nossa, São José é um pouquinho maior que Praia Grande, que é uma cidade bem gostosa, recomendo todo mundo ir lá, eu já fui várias vezes e é muito bom. Mas, assim, o importante destacar são momentos que nós temos institucionais. Nós estamos num momento de transição. Então, a nossa concessão de transporte está acabando agora, em outubro. Pode ser renovada e tudo mais, mas ela está acabando. Vocês, pelo que eu entendi, acabaram de começar. Então, além do embate do modelo de negócio que o mercado tradicional resiste, a mudança do combustível, né, a mudança para a eletromobilidade, tem uma outra resistência ainda. É claro, envolve um CAPEX maior, que certamente 5 anos não serão suficientes para o empresário fazer a amortização desse custo. Então, assim, são desafios bastante elevados que vocês têm por aí. Na nossa visão aqui, e aí justamente a gente combina essa tempestade perfeita da mudança do modelo de negócio, junto com o final da nossa concessão, somado com a possibilidade cada vez maior da eletrificação da nossa frota, né? E assim, é o que eu falei lá no C40, falei na CEPAL, quem começa primeiro é o primeiro que apanha, né? Quem é o primeiro a desembarcar é quem toma a primeira tijolada. Essas cidades todas que estão envolvidas são as cidades que estão criando o mercado de eletrificação no Brasil. Então, assim, é razoável de se esperar um investimento maior dessas cidades, contudo, seria razoável também de esperar uma contrapartida ou uma parceria na construção desse mercado por parte das empresas e do governo federal, que é o que a gente tem lutado bastante aqui. Obrigada. Gabriel levantou a mão, eu aproveito também para deixar, então, uma pergunta para o Gabriel, abrir para o Gabriel, mas já deixar uma pergunta para a Virgínia, que como a WR tem um estudo sobre as cidades e como elas iniciaram, eu acho que caberia muito bem aqui, se ela puder trazer, complementando, depois do Gabriel, recomendações para as cidades que estão começando, como Praia Grande. Leta, tudo bem? Eu levantei a mão porque, se você me permitir, posso responder
as perguntas da Meire Carreira de Palmas e do Luciano Chagas, porque se eu fosse... Então vamos terminar primeiro com esse primeiro momento sobre experiências iniciando. A Virgínia fala e você já traz as perguntas deles, pode ser? Tá ótimo, porque se eu fosse escrever eu não ia terminar nunca mais, é melhor... Não, é melhor a gente já se falar. Tá bem. Bom, então, acho que para complementar um pouco da fala do Odilson, acho que quero, na verdade, puxar um ponto que ele falou durante a apresentação dele, né? Que um aspecto bastante importante é que se tenha, inicialmente, um engajamento político bastante forte, né? Alguém que seja realmente o campeão do projeto e acredite, né, nessa implementação da eletromobilidade. Eu acho que alguns pontos também que são importantes de serem avaliados desde o início, né, são entender, por exemplo, com a companhia de energia local, como é a disponibilidade de energia para as garagens que já existem no município, né, entender a partir disso quais adequações da rede de energia seriam necessárias, se forem, né, a gente tem, por exemplo, avaliações aqui para a cidade de São Paulo que indicam que a maioria das garagens já tem aí um atendimento em média tensão que já possibilita uma inserção inicial de frotas, né? Isso daí vai ter que ser avaliado em conjunto com a companhia de energia local e depois começar a avaliar as questões de operação dos veículos que hoje se tem na frota, né? Para entender, então, se essas questões de autonomia, que o Leandro também mencionou, como isso pode ser organizado operacionalmente para avaliar que tipo de recarga é mais adequada para esses veículos, vamos conseguir trabalhar com garagem, com recargas noturnas na garagem, ou se vai ser necessário pensar num outro esquema operacional, considerando aí algumas recargas de oportunidade com carregadores de uma potência mais alta ou algumas recargas intermediárias. Então, acho que esses dois pontos são, né, inicialmente, assim, como três, na verdade, destacaria. O engajamento político e a formação, né, de um grupo que esteja realmente engajado nessa transição, depois iniciar aí com algumas avaliações técnicas iniciais, como através do contato com a companhia de energia local e também fazendo uma pré-avaliação das características das linhas e quais, então, seriam alternativas tecnológicas que atenderiam às necessidades da cidade. Então, de uma forma geral, acho que são esses pontos que eu gostaria de destacar. Obrigada, Virginia. Passo, então, para o Gabriel. Oi, obrigado. Eu vou responder primeiro a pergunta da Meire a respeito do mercado de crédito de carbono. Então, eu rodo, já rodei e rodo análises a partir do mercado de crédito de carbono, mas, pessoalmente, eu tenho uma visão muito cautelosa desse mercado. Primeiro, porque ele não está regulamentado e implementado no Brasil. Segundo, que mesmo que ele estivesse, ele seria de uma utilização muito, muito delicada pelos nossos gestores, porque, muito resumidamente, o que é o mercado de carbono? Você tem um país que ele permite que você polua somente 50 unidades de poluição, e isso pode ser qualquer unidade, vamos pensar em tonelada de carbono equivalente. E a gente tem duas empresas, uma polui 100 e outra polui 0, super sustentável. A que polui 100, ela compra da que poluiu 0 as 50 unidades que ela não produziu. Então, ela compra, entre muitas aspas, o direito de poluir aquelas 50 unidades acima. E essas 50 unidades corresponderiam a 50 créditos de carbono. Em alguns países, eles estão regulamentados e esses países ou esses blocos, como é o caso do mercado europeu, por exemplo,
tem valores diferentes, porque o mercado é diferente, porque a quantidade de poluição máxima que você tem no mercado europeu é diferente da quantidade máxima que você tem no mercado chileno, que é diferente de Xangai, e etc, etc. Então, é um mecanismo econômico utilizado para otimizar a alocação daquela poluição dentro daquele limite territorial. Então, número 1, a gente ainda não tem isso no Brasil, e número 2, a gente teria que pensar como esses créditos de carbono hipotéticos seriam utilizados para um financiamento de uma transição elétrica, porque, em primeiro lugar, o pacto é firmado nacionalmente, então os entes subnacionais não entrariam de pronto. E aí eu estou pensando em estado e município. E ainda que eles entrassem, como é que você regularia isso? Então, é uma discussão super interessante, eu estou dentro dela, gosto de escrever sobre isso, gosto de falar sobre isso, mas também recomendo alguma cautela quando a gente for pensar de pronto enquanto modalidade de financiamento. O segundo é o Luciano Chagas, que fala muito resumidamente, sobre as outras estratégias de transição energética, né? E aí ele fala especificamente sobre biocombustíveis, ônibus híbridos ou trolebus. Talvez a Virgínia queira falar um pouco sobre isso depois de mim, porque no relatório ótimo, inclusive, que o WRI produziu, eles tratam especificamente sobre essas diferentes tecnologias. Então, também, muito resumidamente, eu vou dizer que todas as rotas tecnológicas, então a rota elétrica, rota biocombustível, rota gás natural, que eu falei na minha apresentação, todas elas têm vantagens e desvantagens. É indiscutível que a eletrificação, sob o ponto de vista da poluição, ela é a mais eficiente, porque você não tem um motor de combustão interna, você não queima diesel, você não emite aquela... E não estou falando só em dióxido de carbono, estou falando em enxofre, estou falando em material particulado fino, etc. O biocombustível, ele não zera as emissões, e ele vem de uma fonte, não é o óleo diesel, não é o petróleo, mas ele vem de uma fonte renovável. Essa fonte renovável no Brasil se chama soja. Então, uma quantidade absurda do biodiesel fabricado e utilizado no Brasil vem da soja. Soja no Brasil, a gente sabe o que é, né? O Centro-Oeste está aí para dizer para a gente. Muitas vezes, a produção do biocombustível também ela flutua, porque ela é utilizada pelos produtores de soja como subproduto da soja, então, quando ela está em baixa no mercado internacional, posto que é uma commodity, eles usam esse subproduto para produção de biodiesel. Então, também delicado. Ônibus híbrido e o trolebus, eles todos têm, e aí vai depender do desenho da sua cidade, né? O Rio de Janeiro tem uma geografia super acidentada, existem cidades mais planas e portanto, mais indicadas para o trolebus. O ônibus híbrido, ele tem outro custo, inclusive, então não existe uma fórmula mágica que a gente possa dizer. Todos terão vantagens e desvantagens que deverão, em princípio, ser encampadas pelo plano diretor sustentável de mobilidade do seu município e também acompanhados pela sociedade civil organizada. Não sei se respondi, passei um pouco a bola para a Virgínia, não sei se ela vai querer falar, mas obrigado aí. Virgínia, eu te passo... Eita, perdão, eu te passo, aproveitando para puxar uma pergunta que eu trago para você e também para o secretário Adilson, que é uma pergunta que a Letícia trouxe, que a Roberta colocou no YouTube, sobre a mudança do biocombustível ou para a frota elétrica, se isso não iria acirrar ainda mais a questão do custo das passagens, que geralmente o custo é repassado parte dele para a população de baixa renda, então se isso não iria causar ainda mais uma questão em relação a isso. Tá, ótimo. Então, acho que complementando aos pontos que o Gabriel já mencionou, né, a gente tem um entendimento que
existem outras tecnologias, né, que podem ser avaliadas. Eu acho que o Gabriel já trouxe bastante essa questão aí dos biocombustíveis e dos outros impactos que esse combustível ele gera, né? Veículos híbridos, como ele também mencionou, tem outros custos associados. Eu acho que o que se destaca bastante dos híbridos é justamente por ele ter a propulsão tanto com combustível quanto elétrica. Isso gera custos de manutenção que têm se mostrado mais altos, né, que os veículos puramente diesel e que os veículos elétricos, e por justamente ter a necessidade dessas duas tecnologias num mesmo veículo. E se for numa avaliação, né, de custo total de propriedade, eles acabam não se mostrando vantajosos em relação aos elétricos, por exemplo. E em relação ao trólebus, ele sim é uma tecnologia, né, uma alternativa zero emissão local, assim como os ônibus elétricos, mas acho que também se tem aí uma tendência de que esses veículos têm um alto custo também inicial, e eles geram uma necessidade grande de manutenção da rede aérea que faz essa alimentação. Então, eles têm essa questão, né, de custo de manutenção da rede que não é desprezível, e também tem uma menor flexibilidade operacional para esses carros, né? Então, como o Gabriel também citou o exemplo do Rio de Janeiro, esses veículos eles estão apropriados para operar somente aí numa linha bastante específica. Então, essa questão da flexibilidade operacional acaba sendo apresentada como uma desvantagem, e quando se avalia também na questão dos custos, em função das catenárias e a rede de alimentação, tem se entendido aí que os ônibus elétricos à bateria, né, eles vêm como uma solução que consegue pacificar uma série de outros pontos. Claro que ainda temos muitos desafios pela frente, né, mas também a indústria tem apontado essa tecnologia como uma solução. E eu acho que esse ponto também está bastante relacionado até a pergunta da Roberta, dos custos, né, e como isso se reverte para a população em geral e especialmente para a população de baixa renda. Eu acho que a eletromobilidade ela tem vindo também com essa discussão de estruturação de novos modelos de negócio. Então, atraindo novos investidores, as cidades também tendo entendimento que, independente da solução da eletromobilidade, dos ônibus elétricos à bateria, é necessário que tenha investimentos, subsídios para os sistemas de transporte coletivo, porque o modelo atual ele vem ruindo, né, já ao longo dos anos, e foi agravado agora pela pandemia. Então, é necessário que enfim, os municípios se mobilizem para que esses investimentos não sejam repassados diretamente para a população, que outras fontes de recurso possam ser avaliadas e, né, através da criação de fundos de mobilidade urbana que podem atrair recursos de áreas de estacionamento, ou através da taxação de congestionamento, que é sempre um tema muito polêmico, mas que podem ser avaliados para que se tenha essa qualificação do transporte coletivo, e que esses custos não recaiam diretamente sobre a população, né? Então, eu acho que é um ciclo de muitas entradas e são necessárias, de muitos pontos que precisam ser avaliados, mas que são importantes para viabilização e sustentação do transporte coletivo limpo. Então, acho que esses seriam os meus pontos. Posso participar? Sim, por favor. Vamos lá. Eu estava pensando aqui, se eu não ouvi errado, o Gabriel é economista também. É bacana ver algumas coisas, né? Esse processo de inovação que nós estamos de frente hoje, bem como
o Schumpeter descreve, né, como que tem que ser uma inovação, a criação de um novo mercado, o capital externo que vem, nesse caso externo, é o poder público colocando o recurso dentro desse mercado, e, muito importante, o agente inovador, que a Virgínia também falou bastante sobre isso, que o líder político, né, o prefeito, basicamente, é quem é o agente inovador, é ele que põe a energia política para que as coisas aconteçam. E aqui em São José, o prefeito Anderson tem feito isso. Eu queria falar sobre a questão do preço. O transporte público ele não se sustenta com as passagens. Muitas vezes se tem essa impressão, mas é uma impressão equivocada. E aí não é no Brasil, é no mundo todo. O transporte público tem subsídio de quem quer que seja o governo encarregado daquele transporte. Trem, metrô, piorou, fica mais caro ainda. Se o preço da passagem não fosse um obstáculo, a gente coloca ônibus 0 quilômetro, elétrico, nuclear, e que voa amanhã. Você compra os ônibus e põe lá e passa o preço das passagens. Obviamente, esse não é o caso. O preço das passagens é um dos nossos limitadores, e a capacidade que o poder público tem de investir e de subsidiar a implantação e o custeio do sistema de transporte. Então, a passagem ela é mais ou menos que dado do modelo. Cada município tem o seu teto de passagem e assim é muito difícil você romper isso. Até porque se eu aumentar demais a passagem, vai cair a minha demanda. Vamos pensar que numa viagem curta de um ônibus que uma passagem cara custasse R$8, o Uber custa 10. Ele vai de carro. Então, assim, se eu aumentar a passagem, aumenta a receita? Mais ou menos, porque vai cair a demanda de uma forma que pode prejudicar. Então, isso é um equilíbrio que precisa ser estudado com muita cautela, com muito cuidado, a questão da passagem. Mas, certamente, não repassa. A hora que o poder público fizer o investimento, seja de locação, seja de compra, como tem uma outra pergunta aqui, por que o poder público não compra os ônibus e cede aos concessionários? Seria uma opção, contudo, é um investimento altíssimo. Então, nós vimos que a locação é a opção onde todo mundo divide os custos dessa implementação. O poder público paga essa locação, a empresa que vendeu o ônibus tem o seu markup dentro do seu preço final, e a instituição financeira que financiou isso, obviamente, vai ter o seu ganho com juros. Então, fica diluído para todos, isso é mais fácil do que apenas chegar junto e fazer, porque nós estamos falando de um investimento considerável, né? Então, essa questão do preço, colocar a eletrificação ou outra forma de combustível, isso vai encarecer a passagem? Não vai. A passagem ela é meio que um dado do modelo. O que vai acontecer qual é o poder de fogo que cada ente que está implementando isso tem para fazer esse subsídio e bancar essa implementação. Tá? Então, é uma decisão realmente de gestão, uma decisão orçamentária que precisa ser avaliada com bastante cuidado. Que aumentar a passagem, você perde demanda, fica elas por elas, é até pior. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Infelizmente, né, eu vou encerrar aqui fazendo alguns comentários. A Lígia Miranda, que é engenheira do Instituto Toda a Vida, fez alguns comentários no YouTube, e eu queria trazer para cá, para a gente começar a preparar o encerramento desse momento nosso, desse primeiro debate nosso. Ela pergunta se a eletromobilidade é um instrumento para combater a crise climática. E aí, Lígia, é disso que a gente está falando, né? Quando a gente olha para os inventários de gases de efeito estufa das cidades brasileiras, a gente verifica que, com algumas exceções, por algumas coisas específicas dessas cidades, mas na sua maioria, mais de 50% das emissões de gás de efeito estufa vem do transporte. E desses 50%, a metade vem do sistema de transporte de massas, né, o ônibus. E isso é relevante não só por causa desse, no final das contas, 25% das emissões que a gente tem como retirar instantaneamente, né, substancialmente, quando a gente transforma para a eletrificação, mas também trazendo os elementos que tanto o Gabriel quanto a Virgínia trouxeram sobre a questão da mudança de qualidade no sistema de transporte, que é causado por essa transformação
dos próprios ônibus que estão vindo, então é uma frota mais nova, com melhor qualidade, que causa menos poluição sonora e do ar. Isso também faz com que as pessoas usem mais o seu transporte público, confiem mais no transporte público, queiram estar mais nos ônibus. Então, a gente consegue aí reduzir aqueles 25% que são de responsabilidade dos transportes individuais, que são os carros, a gente consegue estimular as pessoas usuárias de carro a irem para o transporte público, e isso é relevante, né? A gente tem um passivo nas cidades muito grande desse transporte que é feito pela minoria das pessoas da cidade, mas que causa 25% mais ou menos das emissões de gases de efeito estufa das cidades brasileiras. E aí, falando especialmente das capitais, a gente geralmente tem esse quadro, né? E aí eu trago aqui também, resgato aqui a fala do secretário Adilson, que é exatamente sem a gente ter a vontade política dos nossos prefeitos, dos nossos governadores, da presidência da República, isso são definições que o executivo, o legislativo e o judiciário juntos, né, o nosso grande pool, né, político brasileiro precisa tomar, né? E aí quem está na ponta executando isso, na maioria das vezes, são os prefeitos, em muitos casos são os governadores. Quando a gente fala das regiões metropolitanas, por exemplo, a gente tem os consórcios metropolitanos e eles precisam ser considerados nisso. Então, aqui, nesse debate do TUME, a gente está trazendo os consórcios metropolitanos para dentro, porque também é fundamental, né? Se a gente não consegue atingir esse debate nas regiões metropolitanas, a gente dificilmente vai conseguir trazer uma transformação mais substancial, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa que as pessoas também entendam, não só os nossos governantes. Então, vindo deles e trazendo o debate para dentro das cidades, para dentro dos estados, para os cidadãos, a gente tentando, conseguindo entender melhor quais são as qualidades e as vantagens que esse sistema traz, a gente também consegue maior aceitação também dos eleitores, né? Porque os nossos políticos precisam também do aval dos seus cidadãos. Então, é um conjunto muito positivo que a gente tem a felicidade de estar aqui hoje, iniciando um debate, mas que tem um grande espaço ainda para a gente vir a conhecer melhor. E essa questão financeira, né, que Praia Grande trouxe, da cidade que está querendo começar, que o secretário Adilson trouxe, né, de que São José dos Campos está lutando para conseguir quantificar e conseguir achar esse equilíbrio. Que é isso, não adianta a gente achar que a gente vai passar esse custo para o cidadão. O transporte público não é sustentável, né, dessa maneira, e também a gente perderia todo o sentido do público no transporte se a gente fizesse isso, né? Mas esse equilíbrio financeiro, funcional, de saúde, de educação ambiental, de educação para a mobilidade, a WR trabalha muito com isso, né? Que trazendo aí as nossas ruas completas, pensando no sistema de mobilidade de uma forma mais amplificada, não só dos ônibus, mas também da gente ter calçadas caminháveis, arborizadas, amplas, seguras, acessíveis, ciclovias, ciclofaixas. Tudo isso é um pacote, faz tudo isso tudo é dentro do mesmo pacote. E o sistema de transporte público eletrificado, ele colabora, inclusive, para esse caminhar dentro da cidade, para que os ciclistas possam também estar melhor na cidade, uma cidade menos poluída, né? Tanto sonoramente quanto no ar. Então, eu deixo aqui um enorme agradecimento, abro 2 minutinhos para cada um dos nossos convidados poderem também se despedir, e já deixo aqui o nosso grande agradecimento. Daqui a pouco, antes do final, a gente vai colocar uma agenda prévia para que vocês já possam ir acompanhando também os próximos passos dessa caminhada nossa. Virgínia, abro contigo. Obrigada, Leta. Queria mais uma vez agradecer ao convite do ICLEI e também, né, toda a participação aí da audiência. Acho que foi um debate muito produtivo, muito bacana.
acho que como mensagem final, né, fica aqui a fala de que sabemos que os desafios são enormes, mas, ao mesmo tempo, é preciso que a gente caminhe e avance nessa direção, né? A transição, ela não precisa ser do dia para a noite, necessariamente, ela pode ser bastante ousada, bastante arrojada, mas ela precisa ter os primeiros passos. Então, é uma tecnologia que, né, a eletrificação do transporte é uma tecnologia que vem avançando aí junto com essa transição. Então, conforme o tempo passa, vai se tendo qualificações tecnológicas que superam algumas barreiras que inicialmente existiam. Então, essa caminhada ela vai sendo feita em conjunto com as cidades, liderando essa transição, porque ela é necessária. A emergência climática, como foi bastante destacada durante as falas, ela existe, ela é real, né? As fotos que o Gabriel mostrou comprovam isso sem sombra de dúvidas. Então, as cidades elas precisam avançar e a gente deseja também que as cidades brasileiras sejam pioneiras nessa temática, né? A gente tem aí muitas inspirações para olhar, mas também é necessário que a gente consiga olhar aqui para dentro e encontrar bons exemplos, e eu acho que a gente tem conseguido isso ainda em passos iniciais, mas vai ser um avanço que a gente espera em breve também ter exemplos brasileiros para compartilhar com o resto do mundo. E estamos trabalhando para isso. O WRI fica também à disposição de quem está nos assistindo, né? A gente tem aí os nossos materiais, também alguns conteúdos para propulsionar essa eletrificação das frotas de transporte coletivo, que é o sistema que efetivamente movimenta as cidades, né? E também investindo, claro, no transporte ativo. Mas acho que essas seriam as minhas considerações finais. Muito obrigada. Obrigada, Virgínia. Passo para o secretário Adilson. Bom, mais uma vez agradecer o ICLEI por esse convite para essa discussão que nós estamos tendo hoje de manhã, bastante importante. A sequência, como foram montadas as apresentações da Virgínia, do Gabriel e o que eu falei também, encaixou, ficou muito bom. Importante destacar, né, que o transporte público ele não se sustenta com as passagens, ele precisa do subsídio do Estado, senão nós não vamos ter. E aumentar a qualidade do transporte público é aumentar a chance de aumento de demanda do transporte público e retirar, como a Aleta falou, retirar as pessoas do transporte individual e transportar, levar para o transporte público, né? Quanto mais isso for possível, melhor será. E um outro ponto, assim, que nós estamos buscando resolver a questão de transporte público, de eletrificação e cuidar da redução de emissão na parte de transporte público. Mas há ganhos transversais que são de difícil mensuração, como que o Gabriel estava falando, como foi falado aqui, a questão da saúde, né? Quanto que nós vamos gastar ao longo de quanto tempo nós vamos economizar em doenças respiratórias que o transporte, as emissões agravam. Questão da educação, questão de trânsito, enfim, há uma série de ganhos transversais que a gente sequer consegue hoje ter condição de fazer essa mensuração para a comparação de uma forma assim mais bastante objetiva. Contudo, o que nós temos hoje de possibilidade de ganho é mais do que suficiente para motivar a buscar essa inovação. Mesmo que a gente já sabe que vai ter ganhos transversais em outras áreas lá na frente, mas os ganhos que nós vamos ter em qualidade, os ganhos que nós vamos ter em meio ambiente, enfim, se proteger de oscilação de preço de petróleo, são assim várias as vantagens que nós podemos ter, né? Então, essas vantagens por si só, que não são poucas, são mais do que suficiente para mover as cidades a caminharem para a eletromobilidade, né? Então, mais uma vez, obrigado ao Clay, obrigado ao Gabriel e à Virgínia, a todos que participaram hoje aqui conosco. Obrigada, secretário. Com certeza a experiência de vocês nos inspira. Queria passar agora, então, para o Gabriel.
Obrigado. Gostaria, então, de agradecer e somar minhas falas, as falas do Dilson e da Virgínia. No Dilson, especificamente, falando sobre o modelo tarifário, não remunerar 100% o sistema de transporte. Isso é causado pelo próprio modelo de expansão urbana, né? Então, conforme você expande a cidade, conforme a cidade cresce e se desenvolve, a população que mais precisa dos transportes, ela é afastada, muitas vezes, para a periferia, por conta do próprio processo de especulação imobiliária, né? Então, quem mais precisa e quem menos tem renda é quem mais depende desse transporte, e o poder público, com certeza, não vai escapar da discussão a respeito de eventuais subsídios ou eventuais modelos de remuneração pública do modelo de transportes público, né? A palavra já diz, dado que ele tem um caráter social, e da Virgínia falando sobre a parte da transição não ser do dia para a noite, e ela não é mesmo. Antes dela descer para nós técnicos, que eu chamo de o chão de fábrica, né? Antes de vir para o chão de fábrica, ela precisa ser pactuada socialmente entre o poder público, e aí eu estou dizendo chefe do executivo especificamente, né? Então, presidentes, governadores e prefeitos, no nosso caso, prefeitos. E como isso é feito? Audiências públicas, eleição já é um bom começo, né? Então, pautas, né, daquela legenda, daquele governante, audiências públicas e fóruns de discussão pública, também que existem em todas as unidades federativas. Eu sou conselheiro do Conselho Municipal do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, e o que eu vejo de participação de ONGs ou de sociedade civil organizada trazendo pautas para que o poder público transforme isso em agenda para nós técnicos, porque nós técnicos trabalhamos com medidas, né, unidades, tonelada de carbono, litro de biodiesel, preço da energia elétrica. Para a gente trabalhar com essas unidades, é preciso que as metas sejam acordadas socialmente. Então, o que eu recomendo é participação popular, audiências públicas e engajamento da sociedade civil organizada. Gostaria de agradecer de novo. Obrigado aí. Obrigada, gente. Um enorme prazer e uma honra estar aqui presente nessa mesa redonda com vocês. Eu peço para a Letícia colocar para a gente as novas atividades que a gente vai ter, que nós vamos ainda continuar. Esse é o primeiro momento que a gente tem com vocês. Então, bom, tivemos hoje o primeiro diálogo, que são as lições aprendidas na transição de ônibus elétricos no Brasil. Hoje foi em português, no dia 8 de julho vai ser em espanhol. Importante frisar, né? Esse projeto ele está sendo executado na América Latina toda, em vários países da América Latina. Então, a gente está sempre fazendo paralelamente as atividades para a gente poder ter uma conversa mais fluida, né, em português e em espanhol. Então, o ITP vai promover nos dias 12, 14, 19 e 21 de julho o programa de treinamento 1, que é e-bus, diversidade e inclusão do transporte público. E aí, então, o ICLEI retorna o seu segundo diálogo no dia 11 de agosto para o Brasil e 9 de setembro para os demais países da América Latina. E, na sequência, a gente vai fazer um estudo, um passeio virtual, onde a gente vai conhecer experiências, né, de outras cidades, vai tentando buscar uma experiência de visita, né? Mas como não temos como levar todos os presentes, a gente vai trazer as cidades para cá, para dentro dessa telinha. Isso vai acontecer no dia 22 de setembro, a gente vai estar começando a primavera, fazendo uma visita virtual. E aí, então, o ITP vai fazer o seu segundo treinamento no segundo semestre, depois vai ter um workshop, e na sequência a gente vai promover esse segundo estudo, esse segundo tour, né, que é esse segundo estudo virtual. Essas datas do segundo semestre ainda não estão fechadas, apesar da gente estar colocando aqui dia 22 de setembro e dia 11 de agosto, mas, de qualquer maneira, a gente vai confirmando com vocês e vai repassando. Eu queria dar um enorme obrigada, né, para a cidade do Rio de Janeiro, Recife, Rio Branco, Belo Horizonte, Teresina, São Paulo, São Caetano, Vitória, Fortaleza, Palmas,
Piracicaba, Praia Grande. Se eu esqueci de alguma cidade, eu peço 1000 perdões, mas a gente sabe, pelo menos agora, nesse momento, de 11 cidades presentes aqui junto conosco, das 18 inscritas no TUME. Além dessas cidades que a gente sabe pela inscrição no projeto e no Zoom, né? A gente também tem as participações no YouTube. Se a gente não respondeu alguma pergunta, a gente entra em contato, ou pode entrar em contato também conosco. Estamos totalmente à disposição. Esse é um debate prioritário para o ICLEI e seguimos juntos. Obrigada, gente. Um grande abraço e até o próximo debate. Obrigada.